como futuros professores e também como praticantes, é super importante que você tenha essa experiência com todas as práticas, porque é dali que depois você vai tirar as suas referências e como você vai trabalhar. O que você acha mais interessante e mais inteligente e mais coerente para estabelecer como a tua linha de pensamento e a tua linha de trabalho. Então, a gente passa por essas experiências todas, umas serão muito boas, outras serão horríveis, é assim que é, a gente vai se identificar com umas, não vai se identificar com outras e vai construir dali a nossa prática pessoal. E é muito interessante também que a gente não fique só fechado a um estilo de prática, digamos, porque senão depois você só vai ter aquele leque de opções. Então, assim, é muito bom que você tenha um leque muito grande, até porque nem todas as pessoas podem fazer esse tipo de prática, esse tipo de prática, esse tipo de postura, esse tipo de aquilo outro. Então, quanto mais informação você tiver, melhor para os seus futuros alunos. O que acontece? A gente normalmente faz esses movimentos de aquecimento, digamos, a gente dá ali uma azeitada nas articulações. E existem vários movimentos para isso, né? Hoje, por exemplo, eu usei ali o movimento do gato, que é algo que é muito corriqueiro dentro das práticas, entre outras ações. Por exemplo, eu deito no chão, aí primeiro eu só descolo o peito e a testa do chão, antes de começar com as flexões de braço, para que a gente possa sentir como está a coluna. Eu faço as variações ali de Adho Mukha Svanasana, com o joelho flexionado, depois com o joelho estendido, porque tudo isso faz parte de um primeiro momento no qual você vai falar com o seu corpo e vai se dar conta de que, opa, peraí, deixa eu ver como o meu corpo está hoje. Ele está disposto a fazer movimentos mais intensos? Ok. Ele hoje está pedindo movimentos mais suaves, porque não vai ser legal trazer muita intensidade para a prática? Beleza, então eu posso escolher espaço para escolher como vai ser a minha prática naquele dia. Pode ser mais suave na intensidade ou pode ser na força, dependendo de como o meu corpo está se comunicando comigo ali, dando ali o feedback para mim no começo da prática. Então, a gente começa com esses movimentos de preparação articular, digamos. Você pode fazer isso sentado, como eu fiz hoje? Posso. Você pode fazer isso até mesmo em pé no começo da prática? Pode também. Existem ali sequências de posturas que recebem o nome de Pavana Muktasana, em sânscrito, que são que um grupo dessas posturas é um grupo de posturas voltado para as articulações apenas. Existe um outro grupo de posturas desse Pavana Muktasana que são voltados para a digestão. Mas o mais comum é esse voltado para as articulações. E ali você vê as pessoas no começo da prática movimentando os punhos, movimentando dessa forma, aí movimenta os cotovelos, movimenta os ombros, e aí movimenta os joelhos, movimenta o pescoço, movimenta quadris, pés. Então, todos esses movimentos você pode fazer, por exemplo, sentado, ou se você tem um grupo ali, por exemplo, que vai ficar muito tempo sentado fazendo esses movimentos, e a galera não consegue ficar sentada, bota essa galera em pé para fazer esses mesmos movimentos, porque assim eles vão aguentar fazê-los, sem reclamar das dores nas costas por estarem sentados por muito tempo. Então, uma das coisas é essa. A outra coisa que você deve observar é a seguinte: eu comecei a minha prática hoje sentado, por exemplo. Aí nós fizemos alguns movimentos sentados e depois nós ficamos o quê? Em pé. E ali nós fazemos todos os asanas que são de pé. Depois de eu fazer todos os asanas que são de pé, eu sento e venho fazer os meus asanas sentado. Ou seja, eu não fico em pé, sento, fico em pé, sento, fico em pé, sento. Eu tenho ali uma sequência: em pé, sentado, deitado.
Ou então, eu posso começar a prática deitado. Acho que essa semana ou na semana passada, numa das práticas que eu dei aí no YouTube, eu comecei a prática deitado. Nós fizemos ali vários movimentos deitados, e aí depois eu sentei, e aí depois eu fiquei em pé, e aí depois eu sentei, e aí depois eu deitei. Então existe ali uma ordem nesse sentido. Eu não fico em pé, sentado, deitado, aí sento de novo, fico em pé de novo. Não. Eu faço tudo que tem para fazer em pé, eu faço tudo que tem para fazer sentado, eu faço tudo para fazer deitado. Eu posso começar deitado? Posso. Aí faço as coisas que tem para fazer deitado, fico sentado, fico em pé, faço tudo que tem para fazer e depois vou sentar de novo, porque a prática vai desacelerar e vai acabar. Então, se eu for sentar de novo, e eu vou sentar de novo, obviamente, eu faço os últimos asanas sentados, não vou ficar mais em pé, depois faço os asanas que tenho para ficar deitado e ponto final. Então, a gente tem essa sequência nesse sentido, tá? E, obviamente, também temos ali uma coerência, e por isso que eu pedi hoje para vocês observarem como é que a prática se desenvolve. Mas percebam que a gente fez vários movimentos hoje de flexão e extensão de quadril. A prática ficou basicamente firme nesses dois tipos de movimentos. E eu preparei muito esse movimento de coxa, né, tanto de flexão e extensão, e de força ali das coxas, para culminar numa postura mais intensa, que foi a postura do guerreiro. Então, eu fiz primeiro a postura com o joelho no chão, alonguei psoas, alonguei posteriores de coxa, fortaleci essa musculatura, fiz o corpo perceber como estava essa musculatura hoje, para chegar no ápice da minha prática, que foi a postura do guerreiro. E olha que a postura do guerreiro não é uma postura muito cabeluda, mas foi o ápice do meu esforço dentro da prática de hoje. Então, o que eu fiz? Eu preparei o meu corpo para chegar lá. E outra, quando eu cheguei lá também, eu falei para vocês o seguinte: vocês podem escolher. Vocês podem esticar um pouquinho mais ou menos o joelho da frente, tornando a postura mais ou menos intensa. Isso era uma coisa. A outra coisa era, você pode flexionar ou estender completamente o joelho de trás. Porque se você estender o joelho de trás completamente, vai ficar mais difícil. E também pode gerar uma pressão na sua lombar. E aí, para tirar essa pressão da sua lombar e tornar a postura um pouco mais simples, eu falei, você pode dobrar um pouco o joelho de trás. E ali, por último, nós elevamos os braços, porque elevar os braços é a firula da postura. Aquilo ali, no final das contas, não faz muitas diferenças em relação ao que está sendo trabalhado de fato, porque o que estava sendo trabalhado de fato era o quê? A força das suas pernas e coxas, a estabilização da base da sua postura. É uma postura aterradora, é uma postura que te firma no chão, né? Então, elevar os braços, se eu fosse elevar os braços, ou se eu ia continuar ali com as mãos na cintura, como a gente começou a postura, isso aí pouco importava dentro da postura como um todo. O que era mais importante era o trabalho ali de base. Então, a gente preparou muito bem o corpo, o quê? Para ele chegar lá com essa base firme. Então, é também interessante que a gente observe como a gente vai chegar nos ápices das nossas práticas, porque além dessa sequência que eu falei de sentado, em pé, deitado, etc., existe isso. A prática começa suave e depois ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí você chega num ápice de esforço. E depois desse ápice de esforço, a prática vai o quê? Descendo, 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 até você chegar no relaxamento. Então, você vai esquentando, 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 ficando mais forte, mais forte, mais forte, até o momento em que você vai descer nesse esforço, no sentido que você não está ali fazendo uma prática de maromba zen, você não está ali fazendo uma ginástica, nada desse tipo. Você está, sim, gerando um esforço, mas, ao mesmo tempo que você está gerando um esforço, você equilibra com
O não esforço também, o recolhimento, né? A reflexão. Eu gosto muito de usar isso nas minhas práticas. O quê? A gente faz um grande esforço e a gente faz um balasana. A gente faz um grande esforço e a gente faz um balasana. Por quê? Porque a vida é assim, gente. Você não está fazendo força o tempo todo na sua vida e você não está em balasana o tempo todo na sua vida. Então, é muito bom para perceber como a tua mente reage a essas duas situações. Uma de esforço, que muitas pessoas podem gostar. Eu entro na prática mesmo para trabalhar um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de fluidez. E aí, quando a pessoa entra no Balasana, a pessoa fica desesperada. Eu tenho vários alunos que entram no Balasana e falam, às vezes, eu não entendi por que esse Balasana entrou aí nessa hora. Esse Balasana foi desnecessário. Na maior parte, ou para a maior parte das pessoas, não é desnecessário. Somos poucos que têm a capacidade, e como eu falei, a adaptação gerada já no corpo, para fazer uma prática de 1 hora de asana sem parar, sem colocar um balasana no meio. E como nós estamos lidando com pessoas com limitações nos seus corpos, pessoas sedentárias, e pessoas que não têm assim, muita consciência corporal também, essas pausas fazem com que a pessoa tenha tempo de pensar. Espera aí, o que eu estou fazendo com o meu corpo? Eu estou me matando aqui? Não, eu estou fazendo a coisa com calma, com tranquilidade. Espera aí, eu estou respirando direito? E principalmente, como eu falei, como é que a minha mente está reagindo a tudo isso? Ou seja, como é que eu reajo ao esforço? Como é que eu reajo a um determinado tipo de postura? Como é que eu reajo à não ação, ao recolhimento no Balasana? Né? Como eu falei, tem gente que detesta, tem gente que ama. Mas por que rola esse apego ou essa aversão ao Balasana ou uma postura que te exige força? Isso tem a ver com as suas preferências, isso tem a ver com seus apegos e aversões. Então, trabalhá-los também está na observação de como você reage a cada situação na sua vida. E as posturas fazem muito bem isso. As posturas, elas conseguem o quê? Elas conseguem imitar, elas conseguem simular o que acontece na sua vida todos os dias. Momentos de recolhimento, momentos de esforço, momentos agradáveis, momentos desagradáveis. Então, tudo isso é importante quando você pensa em montar uma aula.